O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu o ex-assessor da presidência, Felipe Garcia Martins, de dar entrevista à Folha de São Paulo. Martins, que trabalhou no governo de Jair Bolsonaro, ficou 6 meses preso sob a alegação de que poderia fugir do país. Assunto claro para o jornalista Tiago Pereira, que está por aqui e vai opinar sobre. A gente pergunta para ele se essa decisão pode ser considerada uma censura ou não. Hein, Tiago? O que você nos diz? Seja muito bem-vindo, boa noite. É importante a gente, antes de explanar esse fato, lembrar que quando tem uma pessoa acusada, detida, ou mesmo que seja em prisão domiciliar, e um veículo de imprensa quer falar com essa pessoa, é importante que se solicite ao juiz. Nesse caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem esse status de juiz, e aí por isso a Folha solicita a Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, para que se conceda ou não a entrevista. Ele negando, a meu ver, e de vários jornalistas, inclusive da Folha de São Paulo, que você goste ou não, é um dos maiores, é o maior jornal do país, também classifica esse ato como censura, como classificou lá, você vai lembrar, quando a Mônica Bergamo, na segunda vez, tentou entrevistar Lula e também foi negado, Lula estava preso em Curitiba, na prisão essa promovida pela Operação Lava Jato. Boa noite para você, foi pega de surpresa ao vivo, o TP deu uma travadinha, mas saiu super bem. E claro, boa noite a você da nossa audiência qualificada, que a gente sempre fala, que está sempre acompanhando o Pix News aqui na Pix TV. Bom, o Felipe Martins, que a André falou lá no início, ele é suspeito de ter participado de uma trama que o Supremo e parte da mídia, inclusive a própria Folha de São Paulo, chama de golpe de Estado, acusação que, obviamente, a defesa nega. Moraes revogou a prisão de Martins agora, dia 9 de agosto, mas impôs diversas medidas cautelares. Na justificativa de negativa, datada agora do dia 22 de agosto, Alexandre de Moraes diz que a entrevista violaria uma das condições colocadas para a soltura de Martins, de não haver comunicação com os demais investigados na suposta trama. Mas ele não iria ter contato com essas pessoas, ele iria ter contato com um jornalista da Folha de São Paulo. Moraes ordenou ainda o cancelamento de todos os passaportes de Felipe, a suspensão do porte de arma de fogo e a proibição do uso de redes sociais. A defesa do ex-assessor internacional de Bolsonaro criticou a decisão, obviamente com indignação. O advogado Ricardo Schaefer diz que Felipe é vítima de um erro policial e judicial que culminou em uma prisão ilegítima. O ministro Alexandre de Moraes foi procurado pela Folha de São Paulo, mas não se manifestou sobre a negativa. A prisão de Felipe é apontada por muitos juristas como um dos casos mais absurdos da justiça brasileira em muitas décadas. A defesa anexou inúmeras provas de que ele não fez a dita viagem em 30 de dezembro lá de 2022 no voo presidencial que tinha como destino Orlando, nos Estados Unidos. E é sempre bom lembrar que mesmo que ele tivesse feito, não teria cometido crime algum. A defesa aponta, como eu falei, inúmeros erros no processo. A maioria deles, pasmem, realizados após a prisão. Foram apreendidos ilegalmente os celulares da esposa de Martins e da mãe do ex-assessor. Da mesma forma, foram apreendidos 2 computadores dos pais dele. Ou seja, o Supremo se sentiu autorizado para devastar a família de Felipe. Em claro, procedimento do que se chama no juridiquês de Fishing Expedition, para encontrar, ou seja, qualquer coisa. Então, vai lá, dá um bate, o que você encontrar traz para nós. Sem, obviamente, uma definição, um alvo, um escopo dessa parte do processo, porque parece que não tinha, E uma verdadeira varredura atrás das provas que podiam, obviamente, incriminar o ex-assessor por qualquer motivo, qualquer coisa. Estava valendo tudo ao que parece. Talvez por tudo isso que a gente mencionou aqui, porque tem muita coisa, o processo é extenso, é longo, que o ministro não autorizou a Folha de São Paulo em entrevistá-lo numa clara manobra jurídica de evitar que os erros de primeiro grau
cometido pela mais alta cúpula do judiciário brasileiro, começasse a vir à tona também pela mídia tradicional, que até agora se ateve apenas a fazer o papel de assessoria de imprensa do ministro, lendo as notas e esquecendo de cumprir o nosso verdadeiro papel, que é de investigar e mostrar as entranhas de qualquer poder, qualquer ele mesmo, executivo, judiciário ou o legislativo. Portanto, como a Folha bem classifica, uma censura, evitando aí que o investigado possa... Ele não vai ter contato com os investigados, ele vai ter contato com um jornalista da Folha de São Paulo, né, que vai estar certamente acompanhado dos advogados dele, que dão mais aval. Os advogados têm toda uma responsabilidade sobre os seus clientes, né? E certamente também o setor jurídico da Folha assessora os jornalistas daquilo que pode para você não ultrapassar a legislação vigente, mas infelizmente a gente não é nesse momento que a gente vai saber o que o Felipe Martins, ex-assessor internacional de Bolsonaro, tem a dizer. Fora isso, como eu falei, o processo é longo, tem inúmeras manobras, né, que estão sendo investigadas, inclusive nos Estados Unidos, de alteração nas informações colocadas tanto no aeroporto de Orlando quanto de Nova York, para tentar simular que ele esteve lá nos Estados Unidos naquele período, o que Felipe, tudo mostra nas provas, não esteve.